Muito bem, pessoal, de volta a trabalhar com a regulação dos transformadores e vamos deixar esse módulo, o derradeiro sobre o assunto, para fazer um cálculo, uma análise mais numérica, tá? Viemos então do modelo genérico do transformador, os conceitos, os fasoriais, estudos de cargas específicas, o diagrama de CAP. Eu entendo que tivemos uma abordagem muito consistente sobre regulação, dando suporte muito bom a vocês para entender bem o que se trata essa grandeza e aplicá-la com eficiência, que realmente importa. Vamos então fazer um estudo agora numérico. Vamos perceber como é que é tranquilo. É uma aplicação quase que direta do que nós vimos do ponto de vista numérico e já com um certo nível de previsibilidade. Coisas do tipo, quando se fala em rendimento de um transformador, nós queremos maximizá-lo. Então, qual é a expectativa de valores encontrados, como aconteceu no cálculo anterior? 96, 95,5%, 96,5%, 97%, 98% de rendimento. Agora, no caso da regulação, nós queremos minimizá-la. Quanto menor, melhor, porque significa queda de tensão na impedância interna do transformador. Então, significa o quê? Regulações na casa de 2, 2,5%, 3, 3,5%, 4%, eu diria no máximo 5%. Já estaria dentro de uma faixa aceitável. Perfeito? Então vamos fazer o seguinte, está aqui o nosso transformador inicialmente genérico, só que agora vamos pegar aquele caso do transformador que temos estudado numericamente desde os ensaios, tá? E passando pelo cálculo de rendimento. É aquele velho transformador já conhecido aqui nos nossos encontros, tá? É um transformador monofásico de 50 kVA, 60 Hz, que tem uma relação de tensão de 2.400/240 volts, com todos aqueles valores já previamente conhecidos, tá certo? É claro que seria já também previdente, né, uma planilhazinha com as informações importantes relativo às grandezas encontradas no ensaio de curto-circuito desta máquina, a sua impedância equivalente, a sua reatância equivalente e a sua resistência equivalente, bem como o seu θT, tá? É aquela história, né? É sempre bom ter em mente esses valores guardados aí, porque eles são sempre muito úteis para a gente, tá? Para que os desdobramentos venham a partir dessa análise e desse comportamento, tá certo? Então vamos lá, tá? Dados relativos ao ensaio de curto-circuito deste transformador. Então, impedância equivalente, não esqueçam, ela foi calculada para o lado de alta, então a atitude imediata, transferir para o lado de baixa tensão, 0,023 ohms, se não me falha a memória, tá? Valores sempre passíveis de você conferir aí os dados anteriores, tá bom? Que eu estou aqui de cabeça, tá bem? Resistência equivalente, calculada no lado de alta, passar para o lado de baixa, se não me falha a memória, 0,0142 ohms, tá? Reatância equivalente, calculado no ensaio de curto, lado de alta, passar para o lado de baixo. Também, se não me falha a memória, 0,0181, 182 ohms aproximadamente, está lá. E o θT, como sendo a relação entre esses valores aqui, tá? Para não ficar guardando valores de ângulos, calculadora na mão, simples, o que eu faço? Sabidamente vai ser o quociente entre quem? Entre a resistência, 0,142, né? Pela impedância, o que vai nos dar um fator de potência, um cosseno de 51,87 graus, tá certo? Eu tinha mais ou menos esse valor em mente, mas é sempre bom calcular, não custa nada, né? Peguei a resistência e dividi pela impedância, achei o cosseno. O cosseno é o nosso θT encontrado no ensaio de curto-circuito, beleza? Combinado? Muito bem. O que foi dito também aqui, e já bem, eu espero, sedimentado, análises, cálculos, ensaios preliminares que envolvem rendimento e regulação devem ser feitos com carga nominal. Então vamos lá. Essa máquina está, né, alimentando uma carga, tá, nominal, tá, e com o fator de potência θC 0,92 indutivo. Perfeito? Fator de potência típico, né, padrão aí da ANEEL, que naturalmente vai evitar que o nosso cliente pague uma eventual multa, tá certo? Vamos então, se você trabalha com carga nominal, fator de potência 0,92, é o nosso velho transformador, tá bom? O que eu perguntaria no primeiro momento?
qual seria a regulação que essa máquina vai apresentar para essa condição de carga? Essa seria a primeira pergunta. Calcular a regulação desse transformador nessa condição de carga. Então veja bem, tudo já pré-estabelecido. Circuito equivalente simplificado, relativo ao lado de baixa tensão, valores pinçados de curto-circuito, transferidos para baixa, tá? E a condição de carga definida. Carga nominal, fator de potência 0,92 indutivo. O que se espera? Bom, quem tem um fator de potência como esse, tem um ΔC de 23 graus aproximadamente. Mesma coisa. Arco cosseno, 23,07 para ser mais específico, 23 graus, tá bom? Tudo em mãos. Observe como é fácil você fazer um cálculo de uma grandeza tão importante quanto essa, tão eclética, tão invasiva, mas quando você já está com tudo à sua disposição, muito mais fácil de você operacionalizar, tá? Então vamos lá. Na letra A desse exercício, eu quero saber qual a regulação que essa máquina vai apresentar nessa condição de carga operacional. Como é que eu resolvo uma pendência dessa? Se você se lembrar de 2 ou 3 módulos anteriores, nós apresentamos aqui pelo menos 3 equações para fazer esse cálculo. 3 formas diferentes para calcular a mesma grandeza, e todas as 3 vindas de conceitos, tá certo? Ou então vinculadas ao próprio fasorial de regulação, numa situação onde o fator de potência era unitário, aliás, era indutivo, perdão, tá? Então o que eu vou fazer? Ora, preliminarmente eu vou pegar aquela equação que me parece mais condizente, que me parece mais aplicável, que tenha um aspecto mais prático e que, de certa forma, facilita o nosso aspecto operacional. Eu gosto muito de começar cálculo de regulação a partir dessa equação aqui. A regulação, em termos percentuais, ela vale quem? Ela vale a impedância equivalente vezes a corrente de carga nominal sobre a tensão, função de quem? Olha quem está aqui, cosseno de ΔT menos ΔC. Aquela relação entre os dois tetas tão importante que eu disse que existiria e que nós retiramos lá do fasorial, aquele ângulozinho que eu falei que nem nome tinha, tá? Que apareceu ali, me parece até que eu desenhei na cor em azul, falei que nem nome ele teria, mas que é exatamente uma relação entre os dois tetas. Detalhe interessante, esse sinal negativo aqui, ele veio do fasorial e não do ΔC. Só que tem um detalhe, se a carga é indutiva, o ΔC é positivo. Isso também já foi muito discutido aqui nos fasoriais, naquela relação de carga capacitiva versus indutiva versus resistiva. Então, esse ângulo, esse sinal é do fasorial, ele veio do fasorial, é da relação. Agora, o ΔC com a carga indutiva tem um viés positivo, então menos com mais fica menos mesmo. Perfeito? Outra coisa, qual é a corrente nominal desse transformador, né? Com a de baixa tensão, situação já calculada aqui também, né? A nossa corrente nominal seria pegar os 50 kVA sobre 240 volts, algo em torno de 208,3 amperes, uma corrente também conhecida da gente aqui, tá bom? Pergunto eu, qual a nossa expectativa de regulação para esta máquina nessa condição de carga operacional? Eu estou muito otimista. Por quê? Essa máquina vem sendo estudada desde vazio, valores perfeitos, corrente de estação, perdas magnéticas, tá certo? Todas dentro de intervalos pré-estabelecidos. No estágio curto, tensão de impedância, perda do cobre também dentro daqueles intervalos pré-estabelecidos, rendimento elevado, um patamar maior. Então a minha expectativa é de uma regulação baixa, muito pequena, tendo em vista esse histórico que essa máquina vem apresentando. Então vamos a ela com muita tranquilidade. Regulação em termos percentuais, impedância equivalente de baixa, 0,023 ohms vezes corrente nominal 208,3 amperes sobre a tensão 240 vezes quem? Cosseno de quem? ΔT 51,87 menos 23,07. Perfeito? Então fazendo essa continha aqui, que eu nem fiz essa conta a priori, eu vou fazer questão de fazer essa conta com vocês, tá? Vamos lá? Então vamos aqui, né? 51 cosseno de, abre parênteses, 51,87 menos 23,07, fecha parênteses, igual 0,87 vezes corrente 208,3 vezes impedância refletida 0,023, tudo isso dividido por 240 volts, tá? Vezes 100 para ter termos percentuais. Olha bem,
como eu havia previsto, estou muito otimista, olha a regulação, 1,75%. Perfeito? Combinado? Agora olha só. Tá? É o primeiro cálculo de regulação que nós fazemos aqui. Apesar de já termos o conceito, uma coisa que eu gosto de falar e tenho dito a vocês com frequência, no ambiente das máquinas elétricas, no ambiente dos circuitos acoplados magneticamente, número tem alma, número tem significado, não pode ser um valor de qualquer forma apresentado aqui não. Então, vamos fazer um pequeno momento de reflexão. O que significa dizer que nesta máquina eu tenho regulação de 1,75%? Significa que eu estou tendo 1,75% de queda de tensão aonde na impedância interna desse transformador. O que significa dizer que, olha só, olha que coisa interessante. Então, qual será o valor de V2 que de fato, olha o que eu estou dizendo, qual será o valor de V2 que de fato essa carga vai receber, uma vez que a máquina opera com essa regulação? Ora, se a regulação é 1,75, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar 100%, que seriam os 240 volts, a tensão sem queda nenhuma, menos quanto? Menos 1,75, ou seja, significa que essa máquina operando em carga nominal vai despejar no consumidor, nesses terminais aqui, alimentando de fato a carga, nada mais, nada menos do que 98,25% do valor de V2. Do valor de quem? Da tensão que vê a máquina através de quem? Da relação transformação. E aqui eu esperei pacientemente essa sequência de videoaulas para fazer um comentário. Esse valor colocado aqui, ó, ele na verdade não é o V2, a maneira como ele está, ele é o E2, porque é a tensão que veio da onde? Da relação de transformação entre lens e Faraday do transformador. Então, qual vai ser o V2 que de fato essa máquina está fornecendo a carga nessa condição? 98,25% desse valor. Se você quiser saber qual será de fato o V2 que essa máquina está jogando na carga, que a carga recebe de fato nessa situação, basta fazer essa continha. 98,25% de 240 seria quanto? 240 vezes 0,9825. Ou seja, essa carga estaria recebendo no seu sistema, recebendo nos seus terminais 240 vezes 0,9825, ou seja, 235,8 volts. Quer dizer, dos 240, que a relação de transformação é 1 é 2, disponibiliza ao secundário, esse transformador, nessa condição, está disponibilizando de fato ao consumidor 235,8 volts. Convenhamos, isso é excepcional, tá? Isso é excepcional. Para vocês terem uma ideia, a 5410, que é uma norma de projetos elétricos, de instalações industriais, tá? Admite até 8% de uma queda de tensão. É claro que é entre os terminais do transformador até a carga que essa máquina toca, tá? Mas olha só, isso significa que estamos aqui com uma margem e uma folga muito interessante, muito confortável, eu diria, tá? Para analisar outras eventuais quedas de tensão na própria fiação da planta, tá? Em algumas outras conexões que por acaso a sua planta vem apresentar, porque no que tange ao transformador, a situação está extremamente adequada, um ambiente extremamente bom. Perfeito? Aí você fala assim, Marcos, eu achei esse valor muito pequeno. Ah, tem jeito da gente checar essa informação? Evidente que tem. Existe outra maneira de você fazer esse cálculo? É claro que tem. Por exemplo, uma outra equação que nós discutimos aqui, utilizada para o cálculo de regulação, e não custa nada você aferir isso, fazer um teste disso, checar se está ok, seria quem? Seria essa, a resistência equivalente, vezes a corrente nominal, V2, cosseno de θc, mais a reatância equivalente, I2 sobre V2, seno de θc. Pronto, tá? Quer dizer, essa é a segunda expressão, tem que dar praticamente esse valor. Então, vamos a ela. Regulação em termos percentuais seria resistência equivalente, 0,0142 ohms, vezes 208,3 amperes, sobre 240 volts, Marcelo, mas você não falou que o V2 agora é 235,8? Se você jogar esse valor aqui, você altera, né, a condição de comparação, o elemento de referência, então não seria correto, tá? 240 vezes o cosseno de quanto? De θc, que vale 23 graus, tá? Não esqueçam disso, tá? Mais o XE, 0,0181 vezes
Isso aqui ficou, essa linha ficou muito apertadinha, então me permitam fazer essa correção. A regulação será 0,0142 ohms, 208,3 amperes, sobre 240 volts, cosseno de 23, mais 0,0181 ohms, 208,3 amperes, sobre 240 volts, vezes o seno de 23 graus, tá? 23,07. Então, como eu disse para vocês, eu vou fazer isso aqui com vocês passo a passo, tá? Juntos, não fiz cálculo posterior, exatamente para que a gente possa fazer isso juntos e ter essa configuração. Então, cosseno de 23, 0,92 evidentemente, tá? Vezes, vamos lá, 208,3 vezes 0, desculpe aí que eu fiz uma conta errada, tá? Então, cosseno 23 vezes 0,0142 vezes a corrente, 208,3. Na primeira parte dessa configuração, tá? A gente pode fazer, por exemplo, aqui, vamos fazer esse primeiro módulo e depois fazer esse segundo módulo e fazer a soma, acho que ficaria mais condizente, na verdade, mais adequado. Então vamos lá, vou repetir a conta aqui, tá? Toda essa dificuldade, essa restrição é para que possamos fazer isso juntos. Então, observe, essa primeira parte dessa expressão deu 0,01134. Está mais que suficiente, tá? Vamos para a segunda parte. Eu estou fazendo com calma, checando os cálculos direitinho, porque dependendo do que acontecer aqui, pode, né, concordar ou não com essa informação, tá bom? Então, vamos lá. Agora, seno vezes 0,0181 vezes 208,3 dividido por 240. Isso está dando 0,006138. Então, se fizermos essa soma aí, vamos lá, 0,01134 mais 0,006138 vezes 100, praticamente 1,75, 1,748, então 1,75% queda de tensão. Senhores, não tem erro, tranquilo. Por isso que eu fiz questão de fazer com vocês juntos e poderia até fazer de uma terceira forma, que é o primeiro conceito de E2 menos E2 sobre E2. Perfeito? Então, primeira pergunta perfeitamente respondida. Qual é a regulação desse transformador nessa situação de carga? Está lá, 1,75%. Perfeito? Eu quero aproveitar esse momento aqui e vou dar uma, vamos explorar um pouco mais esse exercício, está muito interessante, numericamente, valeu, eu achei isso legal. Por exemplo, uma segunda pergunta, qual seria, em qual situação esse transformador aqui iria operar com regulação máxima? Ótima pergunta. Em qual situação esse transformador iria operar com regulação máxima? Ora, de módulos anteriores, análises fasoriais, tá? Quando eu tiver a projeção da queda na impedância ZI2 paralela, ser ainda completa, projetada sobre o prolongamento de V2, eu vou ter regulação máxima. Quando a hipotenusa estiver alinhada aos prolongamentos de V2, eu vou ter regulação máxima, perfeito? Isso acontece quando aquela condição angular que o fasorial nos indicou, quando isso acontecer, ó, θT foi igual a θC. E aqui eu vou fazer uma pergunta importante. Muito cuidado, que isso aqui pode ficar inclusive decorado. E ao se decorar, não se aplica adequadamente, não se faz uma boa análise do que está acontecendo, tá? Ora, quando θT foi igual a θC, mas eu quero um valor numérico. Lembra? Número tem alma, tem significado, então vamos lá.
quando isso aqui for igual a θt igual a θc igual a 23 ou igual a 51,87, tá? A condição é uma, θt igual a θc, só que eu tenho duas possibilidades para responder essa letra B. Qual a condição que essa máquina vai ter regulação máxima? Quando θt for igual a θc igual a 23 graus, condição A. Ou quando θt for igual a θc igual a 51,87. Qual será a resposta correta? Em qual dos tetas nós vamos trabalhar, nós vamos mexer, nós vamos alterar para ajustar a regulação máxima? Eu altero o θc para que ele fique igual a θt, ou eu altero o θt para que ele fique igual a θc? Perceberam a situação, o dilema? Ora, gente, não tem como mexer num transformador construído. Ele está lá na sua situação, ele está operando, não tem jeito de alterar alguma coisa internamente dele, não despiras, núcleo, não dá mais para fazer isso, a máquina está pronta e funcionando. Então, se eu tenho que mexer em algum lugar, eu vou mexer no θc. Eu vou mexer na carga, alterando a configuração de malha, tirando o motor, transferindo carga para o outro, ou seja, esse rearranjo na instalação. Então eu mexo no θc e não no θt. Então o resultado, para responder corretamente a letra B, em qual condição esse transformador vai operar com regulação máxima quando o θt foi igual a θc, foi igual a 51,87 graus, ou seja, eu tenho que trazer θc ao ambiente de θt para que a regulação aconteça no seu valor máximo, perfeito? E já que eu falei dela, não vou perder uma chance dessa. Terceira pergunta ainda desse mesmo exercício. Então, qual será o valor da regulação máxima de fato? Me permita o seguinte aqui, eu vou colocar uma letra C. Qual seria então o valor da regulação máxima? Ora, senhores, regulação, por isso que eu gosto muito dessa expressão. Ela, inclusive, favorece e simplifica muito uma série de cálculos. Olha bem, a expressão genérica para a regulação está lá. ZE2 sobre V2 vezes o cosseno de θt menos θc. Agora, para que eu tenha essa condição de regulação máxima, o que tem que acontecer? θt tem que ser igual a θc, então significa o quê? Que dentro desse parênteses o valor é zero. E o cosseno de zero é 1. Então, o resultado, qualquer transformador operando em regulação máxima, ela passa a ter essa expressão aqui. Porque se θt igual a θc, isso fica zero. O cosseno de zero é 1. Resultado, ZE2 vezes Z2. Ou seja, qual será então a regulação máxima que esse transformador apresentará? 0,023 ohms vezes 208,3 amperes sobre a tensão, mantendo ainda 240 para a questão de coerência, de referência, de comparação de respostas de resultados. Tá? Então, fazendo aquela continha ali e não esquecendo de, ao final, multiplicar por 100 para que possa ter um valor em termos percentuais. De novo, fazendo a conta com vocês, com todo cuidado, vamos lá, 0,023 vezes 208,3 amperes dividido por 240 volts vezes 100, 1,996, ou seja, 2% de queda de tensão. Espetacular, né, gente? Ele teve com carga nominal uma regulação de 1,75%. E na pior situação, porque a regulação máxima, sabidamente, é a pior situação no que tange a queda de tensão, quando se afirma que um dado transformador está operando com regulação máxima, você está dizendo o que para mim? Que eu estou tendo a máxima queda de tensão sobre a impedância. Está sobrando um mínimo de tensão para a carga. Só que esse mínimo, nesse caso, é quanto? Ora, se 2% ficam retidos aqui, eu tenho 98% de tensão fornecida à carga de fato. Então, significa o quê? Que, nesse caso em particular, para eu saber qual será o valor de V2, quando essa máquina operar com regulação máxima, basta eu pegar 98% de 240, ou seja, 235,2 volts. É a tensão V2 quando este transformador passa a operar com regulação máxima. Espetacular, não é isso? Então, gente, ora, foram uns 3 ou 4 módulos, tá, de videoaulas falando sobre regulação do transformador e fechando num exercício desse, que pode parecer complexo a princípio, pode parecer, né, uma proposta ousada, mas quando você olha, ele é de uma simplicidade ímpar. Por quê? Nós apenas e tão somente aplicamos as equações que nós já havíamos conversado, encontrado, discutido em situações anteriores, tá certo? O que você pode fazer aqui? Você pode analisar, por exemplo, qual seria a condição de regulação nula, para qual seria o fator de potência da carga. Você sabe que a regulação nula vai acontecer quando o θt mais θc for igual a 90.
Mas não é menos? Ora, então significa que a carga é capacitiva. Caiu menos com menos θc fica mais. Se você tem 51,87, tá? E você sabe que a soma tem que dar 90, calculadora na mão, 90 graus, menos 51,87, ou seja, uma carga cujo θc seja de 38,13 graus, vai te dar regulação nula nesse transformador e naturalmente para a carga capacitiva. Você pode explorar o exercício numericamente como você quiser. Você tem ferramenta fasorial, você tem diagrama de capa à sua disposição, virou uma brincadeira, tá? Para você trabalhar com regulação do transformador em qualquer condição de carga, para qualquer nível de corrente. Perfeito? Ok? Combinado então? Vamos então para frente no nosso próximo módulo, assunto novo. Perfeito? É o que nos importa, é o que nos move. Bola para frente. Um abraço, até o próximo. Saúde e paz.